as superfícies são esboçadas por meio de gráficos. Teremos agora as tabelas onde se indica como plotar e desenhar as superfícies. Exemplo, temos os traços para achar a equação do traço e o esboço do traço. O traço em XY, no plano XY, fazer o z igual a zero, obtém-se o esboço do gráfico. O traço em YZ, fazer o x igual a zero, obter-se esboço do gráfico no Z. O traço em XZ, faço o y igual a zero. Ora, aí eu obtenho o traço no plano XZ. O traço em ZK, faço z igual a k. O x igual a k, faço x igual a k. Tenho lá um espaço. Y igual a k, obtenho outro espaço. Exemplo 1, o gráfico ao quadrado. Bem manter aqui, porque como o gráfico é uma superfície em sistema coordenado z, que é um espaço de seguir traço sobre os diversos planos. Traço no XY, quer dizer, o z igual a zero. Então, o ponto é a origem. Número ao quadrado somado com outro ao quadrado dá zero, é o próprio zero. Plano XY é isso. No plano YZ, o traço é z igual a y ao quadrado. O traço é uma parábola. O traço XZ. Então, no XZ, o y é igual a zero. O z é igual ao quadrado. É uma parábola em XZ. O K. O K é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. O x ao quadrado mais y ao quadrado igual a K. Um círculo, um ponto ou nenhum gráfico. O z é positivo, o z é igual a K. Nenhum gráfico se o K for negativo. Vamos lá. Esboçamos a seguir esses traços utilizando apenas um conjunto de eixos coordenados, notando que o raio raiz de K do traço circular em z igual a K aumenta em z. Somos levados ao esboço da figura 1457, que é um paraboloide. Olha só, o traço XZ, parábola aqui. O traço YZ para do outro lado. Traço z igual a K aqui no espaço e ponto x intersecção com xy, ponto zero. A título de ilustração, traço no plano y1 a parábola z igual a x ao quadrado mais 1. E o traço no plano x igual a 2 a parábola y ao quadrado z igual a y ao quadrado mais 4. Nós mostraremos esses traços circulares sobre z igual a K são superfícies, para indicar o traço. A superfície desse exemplo pode ser considerada como tendo sido gerada pela revolução do gráfico da parábola y igual a y ao quadrado, no plano YZ em torno do eixo Z. Essa superfície é chamada de poloide de revolução ou circular. Até pode ter considerado um cilindro como um objeto em forma de uma lata com seções transversais circulares. A próxima definição mostra que, na realidade, os cilindros podem apresentar uma variedade de formas. De 1440. Seja C uma curva em um plano e L uma reta que não está em um plano paralelo. O conjunto de todas as retas paralelas a L, que Z é um cilindro. A figura 1458 ilustra dois exemplos de cilindros. A curva C do plano é a diretriz do cilindro e o cilindro da figura 1458-1 I é um cilindro circular reto obtido quando C é um círculo em um plano, C é um círculo em um plano e L é uma reta perpendicular ao plano. Embora o cilindro pareça limitado na figura, as diretrizes se prolongam indefinidamente. A diretriz vai longe, vai para o mais infinito. Como se vê em 2 da figura, a diretriz C não é uma curva fechada, que é uma curva aberta. Ó. O cilindro. Consideremos um cilindro cuja diretriz C está no plano XY e tem como equação y igual a x. Para alguma função f, suponhamos que as diretrizes sejam paralelas ao eixo Z. Aqui, ó, diretrizes paralelas a Z.
conforme a figura ao lado, um ponto P, x, y, z. Está no cilindro ser somente CQ, que segue na mesma reta que ele, que x, y, 0, lá no plano x, y, está em C, então, ser somente se as duas primeiras coordenadas x e y de P verificam a equação y igual a f de x. Assim, a equação do cilindro é y igual a f de x, que é a mesma equação da diretriz no plano xy. Por exemplo, esboça o gráfico de x ao quadrado sobre 4, mais y ao quadrado sobre 9, igual a 1 em 3 dimensões. Pelas observações anteriores, o gráfico é um cilindro de geratrizes paralelas a z. Começamos por esboçar o gráfico da equação x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado sobre 9 no plano xy. Esta elipse é uma direção C do cilindro. Todos os traços em planos paralelos ao plano XY são congruentes com esta diretriz. Ao esboçar um cilindro, costumamos grafar ao menos dois traços, indicando a figura 1460. Por elipse, chamamos esta superfície de cilindro elíptico. Olha aqui, elipses cujo ponto A é 2 e ponto B é 3. Extrai a raiz quadrada aqui dos denominadores. Então, cruza em x no ponto 2, cruza em y no ponto 3. Mais ou menos 3, mais ou menos 2. Quer dizer, em x em mais ou menos 2, em y em mais ou menos 3. Desenho a elipse aqui, seguiu porque é um cilindro. É um cilindro porque o Z foi delimitado. Cilindro, né? Aí, elíptico. O gráfico de campo contém apenas as variáveis y e z, um cilindro de geratrizes paralelas ao eixo x. É como se o cilindro deitasse, certo? Muda a posição dele, e cujo traço diretriz no plano YZ é o gráfico da equação dada. Analogamente, de uma equação que não contém a variável y, é um cilindro de geratrizes paralelas ao eixo y, cuja diretriz é o gráfico da equação dada no plano XZ. Então, quer dizer, quando aparece o componente do eixo, então ele não interseca esse eixo. É importante saber, porque é fácil de confundir também. Exemplo isso. Esboça o gráfico das seguintes equações em três dimensões: y ao quadrado igual a 9 menos z e z igual a seno de x. Solução. O gráfico y ao quadrado igual a 9 menos z é um cilindro de geratrizes paralelas ao eixo x, o x não aparece. Uma diretriz no plano y, z, é a parábola y ao quadrado igual a 9 menos z. A figura 61 a seguir representará parte desse gráfico, é um cilindro parabólico. B, z igual a seno de x. O gráfico de z igual a seno de x é um cilindro de diretrizes paralelas ao eixo y, porque y não aparece, cuja diretriz do plano xz é a curva z igual a seno de x. A figura 1462 é um esboço do gráfico. Então vamos lá. Figurinha aqui, y ao quadrado igual a 9 menos z. Vamos ao seguinte, que aqui não existisse o 9, fosse um valor zero. Então, o z é menos y ao quadrado. Então, quer dizer, existe uma relação entre z e y, né, no ponto zero. Então, seria uma parábola com concavidade voltada para baixo com relação a z e y. Como existe um 9 aqui na frente, então essa parábola é o B9 unidade z. Então, é um cilindro parabólico, ou uma calha, como se costuma dizer. O z é igual a seno de x. Não existe intersecção com y. Aqui, olha só, a reta segue, não interceptará y. Começa no ponto zero, a mesma descrição do seno de x, como se fosse y. Só que ele em cima do eixo x, porque está relacionando o plano
x, z. Ele vem em cima do plano x, z. De qualquer de segurar tem essa forma. Ax ao quadrado mais bx, y mais cy ao quadrado mais cx mais dx mais y mais f. Uma única salva dos degeneros. Então, o gráfico de uma equação geral é ax ao quadrado mais by ao quadrado, olha só, surge ele aqui, ó, mais c ao quadrado, mais dxy, exz, fyz, as combinações xy, xz, z. E as componentes ditas soltas de primeiro grau, gx, h de y e de z, mais o j, que seria aí uma distância aí vetorial, igual a zero. Uma superfície quádrica salvo casos degenerados. Por simplicidade, limitaremos tudo aos casos dos coeficientes d, f, g, h, i, são todos zero. Então, elimina as partes mistas. Que beleza, né? Você fica com as coisas quadradinhas, fechadinhas, bonitas, né? Rápidas. As equações mais gerais podem reduzir-se a este caso mediante translações e rotações adequadas de eixos. Há três tipos de superfícies quádricas: elipsoides, hiperboloides e paraboloides. O nome se deve aos traços paralelos que separam. O gráfico da equação seguinte é um elipsoide. O quadro abaixo indica os traços dessa superfície nos planos coordenados. Então, olha lá. X ao quadrado sobre a ao quadrado. X ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y ao quadrado sobre b ao quadrado, mais e ao quadrado sobre c ao quadrado, igual a 1. Tem mais 3 eixos. Vejamos o esqueminha dos traços. Traço em xy, o z é 0. Então, eu tenho o que? Uma elipse no plano xy, certo? Uma elipse que passa por A em x e B em y. Traço no yz, o x é 0. Então, eu tenho y ao quadrado sobre b ao quadrado, mais e ao quadrado sobre c ao quadrado, igual a 1. Eu tenho uma elipse no plano yz, que corta em y por mais ou menos b e corta em z por mais ou menos c. É uma elipse também no traço xz. Vamos traço xz, o y é 0. Então, eu tenho elipse também cruzando em x em mais ou menos a, e z em mais ou menos c. Vocês utilizam na figura 43 ao lado. Uma vez que esteja familiarizado com os processos quádricos, esses traços serão suficientes para o esboço preciso do gráfico. Entretanto, estudo, consideramos planos paralelos aos planos coordenados. Para achar um plano z igual a k paralelo a xy, fazemos z igual a k na equação do elipsoide, obtendo x ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y ao quadrado sobre b ao quadrado, igual a 1 menos k ao quadrado sobre c ao quadrado. Se o módulo de k é maior que o c, então 1 menos k ao quadrado sobre c ao quadrado menor que 0. Esse valor aqui é negativo e não há gráfico. Se assim o gráfico de 1441, que é do elipsoide, está entre os planos z igual a menos k e z igual a k. Se o k, módulo do k for negativo, então 1 menos k ao quadrado sobre c ao quadrado é maior que 0. E o traço do plano igual a k é elipse, conforme a figura 1464. A figura também parte de outros traços em planos paralelos a xy. O traço de um plano igual a k é paralelo a xz, é x ao quadrado mais e ao quadrado sobre c ao quadrado igual a 1 menos k ao quadrado sobre b ao quadrado. Aqui na figura encontram-se vários traços, certo? Que são elipses. Olha só, exibe elipses para menos b menor que k menor que b. Então, olha só, o b está relacionado ao eixo y. Finalmente, fazendo para x igual a k, então o k está entre menos a e a, que são as extremidades da elipse que corta o eixo x. Vemos que o traço é um plano paralelo ao plano yz, que é uma elipse.
E a OAB é uma esfera de raio A com seno origem. O gráfico da equação seguinte é o hiperboloide de uma folha. O quadro indica os traços coordenados. O hiperboloide de uma folha tem um sinal negativo. A quadrado sobre A ao quadrado mais Y ao quadrado sobre B ao quadrado menos Z ao quadrado sobre C ao quadrado igual ao plano XY, Z igual a zero. Então, a equação do traço é dar uma elipse no plano XY. Traço YZ, certo? O x igual a zero. Aí você obtém y ao quadrado sobre b ao quadrado menos z ao quadrado sobre c ao quadrado, que é igual a 1. É uma hipérbole, então não intercepta o eixo, passa por y em mais ou menos b, com curvas voltadas para fora por ser hipérbole. No traço XZ, temos a equação do traço, x ao quadrado sobre ao quadrado menos z ao quadrado sobre c ao quadrado igual a 1. Outra hipérbole que não passa por e, mas cruza x em mais ou menos a. Em menos a. Os traços juntos compõem um hiperboloide, né? Com relação a x e y forma elipses, e com relação a x, com relação a ele forma um hipérbole. O traço de igual ao x é x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1 mais k ao quadrado menos c ao quadrado, que é uma elipse. Quando k aumenta por disposições, os comprimentos dos eixos também. Os traços x igual a k ou y igual a k, isto é, em planos paralelos ao plano YZ e XZ, respectivamente, são hipérboles, que é possível verificar. Então, os d x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado mais z ao quadrado sobre c ao quadrado igual a 1 e menos x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado mais z ao quadrado sobre c ao quadrado igual a 1, quer dizer, o variativo variando vai nos indicar que são também hipérboles de uma folha. Entretanto, no primeiro caso, ele é um hiperboloide sobre o eixo y, porque ele não intercepta. Onde tem o sinal negativo nesse hiperboloide, ele não intercepta aquele eixo. No segundo caso, é um hiperboloide que coincide com o eixo x, porque o sinal negativo o acompanha, certo? Então, a seguir um tipo diferente de hiperboloide. Os duas componentes negativas e uma positiva, igual a 1. Veja que eu posso hiperboloide de duas folhas. Vai lá, traçando nos eixos. A equação está aqui, menos x ao quadrado sobre a ao quadrado, menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. No traço xy, o z é zero e não há intersecção no gráfico, então ele não vai passar por xy. No traço yz, o x é igual a zero, então eu fico com menos y ao quadrado sobre b ao quadrado, mais z ao quadrado sobre c ao quadrado igual a 1, que nos dá uma hipérbole que não intercepta y. É uma hipérbole que passa por z mais c e menos c. No traço y, nós ficamos com, no traço xz, nós ficamos com y igual a zero. E a equação fica menos x ao quadrado sobre a ao quadrado, mais z ao quadrado sobre c ao quadrado igual a 1. Quer dizer, hipérbole que não intercepta x, ela vai cruzar um plano x, z em mais c e menos hiperbolicamente. O traço que exibe traços de um conjunto de eixos, onde se exibem traços z igual a k e z igual a menos k. Eu terei aqui o hiperboloide de duas folhas, se unir os gráficos, certo? Hipérbole unido com hipérbole, unido com elipse, aqui nos planos paralelos a xy. Quer dizer, z igual a k e z igual a menos k. Quando k é positivo, né, são elipses. Quando k é negativo, também dá uma elipse aqui, z igual a k. Agora, quando se varia em planos paralelos a xz ou yz, eu tenho hipérboles, várias hipérboles. Se fosse curvas de níveis,
teria a curva de níveis com várias hipérboles num só plano. No caso aí no plano YZ, traçando as curvas de níveis, ou no plano XZ, traçando as curvas de níveis. E já no plano XY, eu teria gráficos de várias elipses. Tomando diferentes termos com sinal menos, obtemos o hiperboloide de duas folhas, cujo eixo é o eixo X e o eixo Y. Um cone de duas folhas pode ser encarado como hiperboloide degenerado, obtido pela substituição de 1 por 0. Olha que legal. Ele tem a cara de um hiperboloide, mas em vez de ser 1 aqui, ele é o 0. X ao quadrado sobre A ao quadrado, y ao quadrado sobre B ao quadrado, e z quadrado sobre C ao quadrado. Se for igual a 1, é um hiperboloide, que não intercepta z, nesse caso. Mas se for igual a 0, é um cone, né? Cone, na verdade, é um hiperboloide degenerado. Une duas folhas. Forma indicada com traço XY é igual a 1 ao quadrado mais x ao quadrado sobre A ao quadrado mais y ao quadrado sobre quadrado igual a 0. Natureza do traço, a própria origem. Dois números ao quadrado somados que sejam 0, o próprio ponto 0, 0x0 para o z. O x é igual a 0. Então eu tenho que o y ao quadrado sobre b ao quadrado menos z ao quadrado sobre c ao quadrado igual a 0. Isto é a mesma coisa que se eu passasse o z sobre c ao quadrado sobre c ao quadrado para a direita. Então eu ficaria com módulo de y sobre b igual ao módulo de z sobre k, que são duas retas que se cortam, certo? Aí, formando duas retas ortogonais. No plano YZ, que é onde estamos trabalhando. No traço Y de maneira análoga, XZ de maneira análoga, passo Z ao quadrado sobre C ao quadrado para o outro lado da igualdade, e tem o módulo de X sobre A igual ao módulo de Z sobre C, que são duas retas também que se cortam nas intersecções aí XZ. O plano Z igual a plano X. Tem a seguinte equação: x ao quadrado sobre A ao quadrado mais y ao quadrado sobre B ao quadrado igual a k ao quadrado sobre o quadrado, vem a ser uma elipse. Eu passo pelos pontos A e B. Os traços planos paralelos aos quadrados são hipérboles. Então, aqui são elipses. E dos outros lados, hipérboles. Aqui. Né? Assim, embaixo aí das retas que se cruzam, são hipérboles. Em toda extensão. E em torno de Z, tanto positivo quanto negativo, são. Olha o gráfico da digníssima. E todos os gráficos, né? As retas que se cruzam em x e y, que se cruzam as retas que se cruzam em z e y, as retas que se cruzam em zx, unido com as elipses variando em torno de z negativo e positivo, certo? E as hipérboles em torno delas, ó, dessas retas que se cruzam. Gráfico da suma equação para ser positivo para então x ao quadrado mais y ao quadrado sobre quadrado b. Um especial com a e b igual a c igual a 1. Se o c for positivo, gráfico análogo exibido à da figura anterior. A da figura crescente, diferente de b, então os traços do plano z igual a k, paralelos ao plano xy, são elipses em lugar de círculos. Se c é negativo, o paraboloide abre para baixo. O eixo z é o eixo do paraboloide. Os gráficos
de equações. X ao quadrado sobre A ao quadrado mais Z ao quadrado sobre B ao quadrado igual a CY. E Y ao quadrado sobre A ao quadrado mais Z ao quadrado sobre B ao quadrado igual a C. Paredes cujos eixos são o eixo Y e o eixo X, respectivamente. Trocando o sinal de um dos termos do membro esquerdo da definição de paraboloide aqui, obtemos um parabólico, isto é, olha só, y ao quadrado sobre a ao quadrado menos x ao quadrado sobre b ao quadrado igual a cz. A figura 1468 mostra um paraboloide típico da forma de cela, para o caso de C ser positivo. Obtém-se também variações permutando-se x, y e z. O paraboloide hiperbólico é uma superfície quádrica mais difícil de visualizar e o traçado do seu gráfico exige considerável prática. Na 1468, na figura ao lado, note que o traço no plano XY tem, por exemplo, olha só, y ao quadrado sobre a ao quadrado menos x ao quadrado sobre b ao quadrado igual a cz. Note que o traço no plano XY por equação y ao quadrado sobre a ao quadrado menos x ao quadrado sobre b ao quadrado igual a zero. Ou, em função de y igual a mais ou menos a sobre b x. E então representa um par de sectam na origem. Esse traço é apresentado na figura 48. Próximo são casas reais de quadras. Esboce o gráfico de 16x ao quadrado menos 9y ao quadrado mais 36z ao quadrado igual a 144 e identifique a superfície. Solução. Dividindo todos os membros por 144, temos que x quadrado sobre 9 menos y ao quadrado sobre 16 mais z ao quadrado sobre 4 igual a 1. No plano XY é quando z é zero. Obtém x ao quadrado sobre 9 menos y ao quadrado sobre 16 igual a 1. Hiperboloide que cruza y mais ou menos 4, que não cruza y, mas que cruza x em mais ou menos 3. No plano z, o x é zero. Então eu fico com z ao quadrado sobre 4 menos y ao quadrado sobre 16 igual a 1. É uma hipérbole que não intercepta y, mas que cruza z em mais ou menos 2. É importante saber também os interceptos de y, no caso da hipérbole, para que criamos um retângulo e encontramos as assíntotas. Exemplo, ele cruzaria, né? O y é mais ou menos 4. Então, eu uno o ponto lá na frente. Eu traço retas por esses pontos e encontro as assíntotas da hipérbole. Já no plano XZ, o y é igual a zero. Então, x ao quadrado sobre 3 ao quadrado mais z ao quadrado sobre 2 ao quadrado igual a 1. É uma elipse que corta x em mais ou menos 3 e z em mais ou menos 2. Figura 14.9 exibe o gráfico, um hiperboloide de uma folha tendo como eixo o eixo y, porque é o eixo onde não houve intersecção aqui com o y, né? Vamos ver. Os traços em planos paralelos Z são elipses, traços em planos paralelos XY e ao plano Y são hipérboles. Vamos lá. Exemplo 5. Trace o gráfico de y ao quadrado mais 4z ao quadrado igual a x e identifique a superfície. Solução. No plano x e y, o z é igual a zero, então x igual a y ao quadrado, é uma parábola. No plano yz, o x é zero. Então, se o x é igual a zero, o y ao quadrado mais 4z igual a zero. Dois números ao quadrado somados dando zero é a própria origem. Então, é 0, 0. Y 0, z 0. O plano x, o y é zero. Então, tem que x igual a 4z ao quadrado. Que vai ser, ó, se eu retirar aqui o 4, você teria uma parábola com relação a x, z.
se é uma parábola sobre o eixo x, uma parábola voltada z com cavidade para cima. Como coeficiente 4, ela é uma parábola um pouquinho mais aberta. O traço em um plano x igual a k paralelo ao plano yz tem a equação y² mais z ao 4z ao quadrado igual a k, que é uma elipse, se k é positivo. Os traços dos planos paralelos a z, x, o plano x e y são parábolas. A superfície é um paraboloide de eixo coincidindo com o eixo x, isto é, apresentado aqui na figura 1470, x ao quadrado mais 4z ao quadrado igual a x. Da figura, né, quando a intersecção entre as relações entre y é o ponto 00, é a origem. Quando a relação entre x e y é uma parábola, a relação entre x e z, x e y, agora a relação entre x e z. É quando não é igual a zero, uma parábola também. Então, x, y, x, z são parábolas. A superfície é um paraboloide coincidindo com o eixo x. Ah, tá. Se o k é positivo, y ao quadrado mais 4z ao quadrado, então obtém elipses. Então, não há uma relação entre x e y, mas sim entre x e z. Por exemplo, ó, y e x, x e z. X e z sobre o plano z, z0 e o x aqui, então ele vai caminhando. E depois a origem, o YZ, então o único ponto que pega YZ é a origem, então não há gráfico aqui no plano YZ. Depois y igual a x ao quadrado, que é tal. Obtém-se a superfície de revolução fazendo a curva C revolver em torno de uma reta, o eixo de revolução no plano. Note que se C está sempre em um plano coordenado, o eixo de revolução será um dos eixos coordenados. Utilizaremos o símbolo fxy para uma expressão nas variáveis x e y. Neste caso, o f do AB denota o número obtido substituindo x por a e y por b. Esta notação será novamente abordada no capítulo 16. O gráfico da equação f de x e y igual a zero no plano x e y é uma curva que merece apenas o gráfico de y. Aqui no gráfico adicional um cilindro. Por simplicidade, suponhamos que x e y sejam não negativos e que os pontos x e y pertencentes à curva C e denotemos por essa superfície obtida fazendo CC revolver em torno do eixo y, conforme ilustrado na figura ao lado. Um ponto P, x, y, z está em SC somente se que x, y0, que é no plano x, y, está em C, e x1 igual a x a norma de z, ó, é igual a distância, né? Raiz quadrada de x ao quadrado mais z ao quadrado. Consequentemente, P, x, y, z está em S, se somente se a função aplicada à raiz quadrada de x ao quadrado mais z ao quadrado em y for zero. Assim, para achar a equação de S, substituímos x na equação de C por raiz quadrada de x ao quadrado mais z ao quadrado. Analogamente, se o gráfico de fx igual a zero, revolve em torno do eixo x, a equação de superfície resultante, que se obtém substituindo-se y por raiz quadrada de y ao quadrado mais z ao quadrado. Para algumas curvas que contém pontos x e y com x ou y negativo, pode-se estender a discussão precedente, substituindo-se x por mais ou menos raiz quadrada de x ao quadrado mais z ao quadrado, o y
por mais ou menos raiz quadrada de y quadrado mais e ao quadrado. Se, como no próximo exemplo, x ou y aparece apenas em potências pares, então essa discussão se torna desnecessária, pois o radical desaparece quando se fixam. Exemplo, o 9x quadrado 4y quadrado igual a 36 em torno do eixo y. Acha a equação de resolução. Achamos a equação de superfície substituindo-se x ao quadrado por x ao quadrado mais e ao quadrado, já que gira em torno de y na intersecção com y, acharemos a norma, né? Ou encontraremos aqui a relação que nos dá 9, em vez de ser só x ao quadrado, teremos x ao quadrado mais y ao quadrado mais 4y ao quadrado igual a 36. É uma superfície é um elipsoide de revolução. Dividindo ambos os membros por 36, eu vou encontrar x ao quadrado sobre 4, mais y ao quadrado sobre 9, mais y ao quadrado sobre 1. Vem a ser um elipsoide que cruza os pontos x em mais ou menos 2, y mais ou menos 3 e mais. Então a ideia é o seguinte, ele dá o gráfico 9x quadrado mais 4y quadrado igual a 3. Gira em torno de y. Eu não vou mexer com y, só vou mexer com x. Substituo, em vez de quadrado, só um z quadrado aqui, ó. Pronto. Porque é onde eu vou botar uma margem aqui. O análogo vale para curvas opção z ou no plano xz. Por exemplo, fazendo-se uma curva C do plano xz girar em torno do eixo z, ó, não vai intersectar z. Vou ter que adicionar alguma coisa no x ou no y. No caso, podemos achar a equação de superfície resultante substituindo-se x por x por raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado, ou x ao quadrado por x ao quadrado mais y ao quadrado. Se c gira em torno do eixo x, substituímos, sei lá, z ao quadrado por y ao quadrado mais y ao quadrado. É sempre assim, ó, eu adiciono o que não aparece. Finalmente, que as equações de revolução se caracterizam pelo fato de duas das variáveis ocorrerem sempre em combinação como x ao quadrado mais y ao quadrado, ou y ao quadrado mais y ao quadrado, ou x ao quadrado ao quadrado. Então, aqui hiperboloide, paraboloide de folha, elíptico de duas folhas, paraboloide de folhas, elíptico de duas, coisa linda. Terminou.